In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, estamos então hoje já no segundo dia da novena do Divino Espírito Santo. E não podemos esquecer de invocá-lo, de pedi-lo, tão necessário sobre nós, sobre a igreja que vive esse terrível cisma, sobre as nações, sobre a humanidade inteira. Eu lembrava de Santo Stanislau, até queria saber quando foi mesmo que ele, será que está escrito aqui, quando foi mesmo que ele morreu em 1079, século XI. E tempo difícil, mas de certa forma muito glorioso para a igreja, produzindo muitos e grandes santos. Então, Santo Stanislau mais um resistiu, publicamente falou contra o rei, mostrando os seus vícios. E o rei provou que ele tinha razão quando matou-o tão brutalmente. Comprovou a razão de Stanislau. Pois agora, o rei de que lembrá-lo? Só porque ele matou o santo. Mas Stanislau, pelo contrário, é padroeiro da Polônia. É o grande. Reina com Cristo. Ou pelo menos reinou com Cristo, enquanto ainda as nações se submetiam ao jugo que é a cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E um dos que, pois, fez a Europa, a grande Europa. A grande Europa cristã. Com as nações cristãs. Com as nações realmente sob a igreja. Sob a igreja. Aí, eu estava vendo ontem aquela homenagem que lá no Vaticano fizeram a Francisco. Todos os representantes da Europa, políticos, a União Europeia, isso, todo mundo lá, homenageando Francisco, prestando-lhe honras. E elogiando até a posição de Francisco em relação aos imigrantes, que algum bispo lá da região tem chamado de uma verdadeira invasão, que isso aquilo é um ledo engano de Francisco, e que é uma invasão. E que algumas nações agora já até andaram fechando, cercando e promovendo a saída dessa gente. Já deu muita da arruaça. Mas o interessante é que nesses 3 anos de pontificado, Bergoglio é encomiado pelas nações. O grande amigo da Europa, da União Europeia. Olha. Enquanto que João Paulo II, no seu longo pontificado, e mesmo Bento XVI, só foram criticados pela União Europeia, pelos países europeus. E enquanto eles tentavam defender alguma coisa da Igreja Católica e do aporte que a Igreja Católica deu à formação da Europa e mesmo da União Europeia,
eles só perseguiam os dois, né? E só malhavam os dois. Mas que estranho, agora Francisco se torna o grande, o queridinho e o amigo das nações. Ora, gente, se quereis saber por quê, eu vou lhe digo. É porque todos estes, as nações e a igreja, essa igreja de Francisco, essa seita, já há muito abandonaram Jesus Cristo e o seu evangelho. E já há muito eles estão sendo dirigidos pelo anticristo, por Satanás e por todos os seus interesses de dominação, de extermínio da humanidade. Olhem atentos, estas homenagens que prestam a Francisco não significam outra coisa que a proximidade da apresentação do próprio anticristo. Eu não duvido nem um pouco que ele não tenha estado lá naquela sala homenageando Francisco. Sei lá quem era, mas eu não duvido nem um pouco. Até julgo que realmente ele deva ter estado. Então, bem, se prepara tudo. Parece que está tudo realmente já arquitetado, tudo já está se preparando, já estão executando o grande plano. Não deve nos restar mais muito tempo, queridos. E toda a face hedionda destas famílias que pretendem a nova ordem mundial, destas nações que abandonaram, que apostataram de Cristo Jesus nosso Senhor, e que esta mesma igreja, sob o Francisco, vai colocar-se aos pés de Lúcifer. Já está. Mas o seu representante na terra, que será o anticristo. Deus nos livre e nos guarde deste dia. Quanto nós realmente precisamos, queridos, da luz do Espírito Santo. Quanto nós precisamos da sua força, da sua graça, do seu discernimento, da coragem, da fortaleza, de todas as virtudes, de todos os dons que vêm do Espírito Santo. Quanto nós precisamos estar atentos ao tempo que estamos vivendo, com olhos bem abertos, porque a realidade nos fala. Por mais que não saibamos, e possamos nos enganar, e não saibamos identificar direito quem é este, quem é aquele, todas essas realidades apontam e mostram. Hoje já não perseguem e não matam mais os seguidores de Deus. Simplesmente porque não são mais seguidores de Deus. Simplesmente porque esta igreja, como estas nações, formam um todo mundano a serviço de Lúcifer. E então, queridos, realmente é importante nos voltarmos, nós, a verdadeira igreja remanente, aquela que sobra, que fica desse caos todo, porque ainda não estou vendo bispos, ainda estou lendo Miller dizer, não, mas o Papa gosta do meu livro, que fala contra a comunhão dos recasados, mas o Papa gosta do meu livro, mas por favor, Miller! E Burke insistindo na leitura cristã da Amores Letícia. Quem lerá aquele capítulo 8º de forma cristã? Só um insciente, um louco, um mal intencionado. Olha, ouviram a palavra que eu disse? Um mal intencionado. Miller, Burke. Então, queridos,
peçamos ao Espírito Santo. Venha e nos ajude a discernir todas as coisas. E nos guarde, nos proteja, porque a perseguição está próxima. E logo aqueles que hoje se aliam virão contra os filhos, os verdadeiros filhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Confitebuntur celi mirabilia tua, Domine, et veritatem tuum in ecclesiam sanctorum. Alleluia, alleluia.